manter esses quase 80% de aproveitamento vai ser importante também para quarta-feira conseguir o resultado para cima do Flamengo. Boa noite. Eu fiquei sabendo ali no vestiário, né? Esses números são fantásticos, né? Lógico que eu tenho que dividir com todos que jogaram comigo, com comissões técnicas, enfim. Mas é muito bom a gente ter uma confiança assim nos números, jogando em casa principalmente, beirando aí os 80%, nos dá uma confiança grande, né? Vamos torcer para que quarta-feira ele continue prevalecendo. Ô Cuca, boa noite para você, prazer falar pela primeira vez contigo, Leandro Colombo de Tempo Esportes. Ô Cuca, hoje você lançou mão do João Marcelo, até ajudou no segundo gol, a gente vê o Alexander chegando, a gente vê negociações com o Portigi, negociações até com o Renier, falando de jogadores do meio campo para frente para preencher outras necessidades. Não foi falado, pelo menos a gente não sabe até agora, a figura de um centroavante de mais definição, de mais poder na bola aérea. Você, historicamente, se deu bem com essa figura, esses jogadores camisa 9. Eu queria saber especificamente, o fato de o Atlético, neste momento, ou você, não cogitar um centroavante, é uma decisão sua, é uma limitação financeira, ou o que é exatamente? Obrigado. Sim, boa noite. Não, eu acho que a gente tem hoje um elenco quase que definido, ainda falta alguma coisinha. Chegou o Biel, chegou o Alexander, esses meninos que se falou, temos o Isaac, o João Marcelo, são jovens que a gente está lançando aos poucos, né? E nós não temos esse jogador, a gente tinha esse jogador que era o Daverson, era um perfil diferente, a gente abriu mão, deixando ele ir para o Fortaleza. Esse tipo de jogador não é fácil você encontrar, mas o pessoal está atento. Lógico que hoje se trabalha diferente, né? Se a gente for ver até os enormes clubes aí do mundo, aí, PSG, Bayern, enfim, Atlético Madrid, eles estão partindo para uma outra ideia de jogo que é um time mais jovem, né? E a gente sempre está atento ao mercado, se aparecer algum jogador nessa característica com idade boa e barato, aí a gente vai atrás. Cuca, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Queria que você falasse dos dois novatos que tiveram hoje chance de começar o jogo, mais minutos, né? Tanto o Alexander quanto o Biel. Quando você tira alguns, você dá oportunidade para outros, né? No caso, esses dois hoje, você vai ter o Dudu para quarta-feira e tem o Saravia, muito possivelmente. Então você vai ganhando peças importantes para um jogo decisivo como esse com o Flamengo. Sim, hoje a gente deu uma rodada, iniciando o jogo com 3, depois tiramos mais 4, 5 também para dar uma rodada, dar um equilíbrio físico, né? Fazer seguimento aí ao controle de carga que a gente tem junto com a fisioterapia, com a fisiologia. Então acho que está tudo dentro dos conformes, não perdemos ninguém, eu acho que não sai ninguém exausto em demasia do jogo. Lógico que sai cansado porque foi um jogo tenso, né? Mas em um tempinho atrás esse jogo acabaria 1-1, né? Então é prenúncio, sinônimo aí que o vento mudou, está a favor, mas que a gente não precisa tomar susto desse jeito, né? A gente finalizou muitas vezes e muito claras as chances que a gente teve e a gente não converteu. Então fica um jogo perigoso. Na única oportunidade que o Bragantino teve, ele fez o gol e pode te custar 2 pontos, e não custa só os 2 pontos, já envolve emocionalmente uma série de coisas. Mas aí a gente teve força para reverter, continuamos a buscar o gol, fizemos e vencemos, o que é o mais importante. Cuca, boa noite. O Flamengo tem um estilo de jogar com a posse de bola. O Atlético fez um jogo a meia quadra ali, marcando meio campo. E na quarta-feira há o ímpeto natural do torcedor de colocar o time para frente. Como equilibrar o elenco, o time que vai jogar, e fazer a torcida entender também que não é inteligente o Atlético ir de peito aberto. Obrigado. Sim, esse vai ser um jogo em que você vai ter que usar todas essas formações. Marcação baixa, marcação média, marcação alta. Você falou bem, nós marcamos bem o Flamengo no campo defensivo, mas nós fizemos o gol numa marcação pressão, porque a gente tem isso também trabalhado. Então nós temos que saber variar, passar cada etapa do jogo, e cada tempo tem umas 3, 4 etapas diferentes, né?
Você comanda uma parte, é comandado na outra, você contra-ataca uma parte, fica com a posse de bola na outra, assim é o jogo. E a gente vai ter que entender direitinho, fazer um jogo perfeito, para daí sim poder sair classificado. Cuca, boa noite. Pedro Spinelli da Globo. Você acabou de falar de fazer um jogo perfeito quarta-feira. É impossível já não projetar, já não pensar nesse jogo de quarta, pela importância do jogo, por tudo que está envolvido para o Atlético nessa temporada. O que você diria para o torcedor? O que o torcedor pode esperar do Atlético na quarta-feira? Até hoje é um jogo assim perigoso, porque você pode olhar os times que jogaram no meio de semana e tiveram o derby, teve outros jogos importantes na Copa do Brasil, e você chega no teu limite máximo de concentração. E você vem numa partida seguinte, é muito difícil você manter esse limite, é quase impossível. E isso acontece com todos os times, haja visto os resultados que aconteceram hoje. Nós tivemos dificuldade um pouquinho com isso, mas tivemos uma concentração relativamente boa hoje. Agora, quarta-feira é 100% concentrado, nos mínimos detalhes, fazer um jogo equilibrado, em todos os sentidos dentro do campo e jogar bem. Sempre que a gente joga bem, a gente fica próximo do resultado. Cuca, Thiago Maia, do Podfute. Falar sobre o Gustavo Scarpa, né? Hoje, como lateral numa linha de 4, os jogos contra o Flamengo, às vezes, mais como ala, porque se defendia com uma linha de 3, às vezes fechava com uma linha de 5. E é uma posição que ele mesmo já disse que já fez, e até prefere jogar mais recuado do que no último terço do campo. Eu queria essa avaliação sobre o Scarpa e a questão também mental, como ele recuperou tão rápido todos os acontecimentos recentes. Você falou que ele prefere jogar uma linha atrás, lógico, porque ele é um jogador leve, inteligente, e ele não pode jogar de costas, né? Então, quando ele encontra o espaço dele atrás, ele tem passes brilhantes, como uma bola que ele pôs agora no segundo tempo para o Gabriel Menino na frente do gol. Esse é um passe de um armador que ele é, e o esquema favorece ele muitas vezes sair dessa posição que ele está jogando para ir ser o nosso armador. A gente tem as coberturas para isso, né? E ele tem aparecido bem. Agora, é inquestionável que a volta do Arana nos deixa mais fortalecido também. E aí a gente pode utilizá-lo em outra posição também a escolher, né? Vamos analisar bem, com calma, ver o que a gente faz de melhor. Cuca, boa noite. E ele recuperar assim a confiança é porque é jogador de personalidade forte. Tanto ele quanto o Rony, hoje saiu aplaudido, né? Era isso que a gente esperava e graças a Deus está acontecendo. Boa noite, Cuca, que é Boa a noite. Júlia Salles, da 91.7 Fan FM, justamente sobre isso, né? A torcida no final do jogo, já no clima, né, da partida contra o Flamengo, a gente também sabe que a torcida esteve no CT em alguns momentos, a gente sabe que a cobrança é inevitável, mas principalmente para apoiar. Eles mostraram que estão fechados com você, com o elenco do Atlético. Qual que é a importância dessa proximidade dos torcedores com os jogadores nesse momento que o Galo passou e agora mostra que está pronto para uma reviravolta? Sim, é porque o torcedor ele quer ver o time jogando bem, ele quer ver o time vencendo, ele quer ver o time no alto da tabela, e quando tem uma fase que você não consegue ter a entrega, jogar bem, a gente finalizava aí esse tanto de finalização por jogo, aí deu uma caída, agora está melhorando de volta, a gente tem que calibrar bem o pé para fazer gol, não precisa tanta chance, né? Mas essa sincronia que existe hoje entre torcedor e jogador é fundamental para o jogador ter a calma, a tranquilidade, o direito de errar uma vez ou outra, né? E aí ter o incentivo do torcedor. A gente fica muito mais fortalecido com isso, sem dúvida. Cuca, boa noite. Max Lopes, do Bate-Fundo Esportivo. O Galo cria bem, cria muitas oportunidades. Você está dizendo de forma até repetida que tem que caprichar mais na finalização, e até analisando alguns lances, né? E são jogadores de muita qualidade. Você pega o Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores, o Rony com o currículo que tem, e são alguns lances, ao meu ver, simples, às vezes de finalização de cabeça baixa, sendo que tem um colega, aquela decisão que a gente sabe que é rápida, que é uma fração de segundos, mas eles têm essa especialidade e não está acontecendo. Como trabalhar isso aí, ainda mais num jogo tão grande como quarta-feira, que o Flamengo vai vir de linha alta, a zaga dá oportunidades de contra-ataque e você tem que aproveitá-las. Obrigado. Sim, mas isso é dentro do campo, né? É do jogador.
é o momento dele, ele tem as escolhas dele na hora, é uma fração de milésimos de segundos para ele pensar e executar, sabe? O jogador ele tem que ser um matemático dentro do campo, saber que ela vem aqui, que movimento que eu vou fazer, um sincronismo para pegar bem na bola, não é uma coisa fácil e num campo novo, porque mesmo a gente já tendo aqui 2, 3 meses de casa, a gente tem jogado muito pouco aqui. Então, eu acho que a gente ainda tem estranhado o campo, mas com o tempo ele vai ser um aliado muito forte nosso. E está com confiança. Quando o jogador está com confiança, as coisas acontecem ao natural. Às vezes você não pega muito bem na bola e ela entra. Eu não sei se não foi o caso do nosso gol hoje, né? Se você pega bem, como o Biel pegou, ela saiu, passou aqui. Às vezes você não pega tão bem e é o suficiente para ela entrar. Às vezes o jogador ele pensa em pôr a bola num lugar, mas ela vai em outro. E a gente acha que foi um golaço, né? E às vezes não era a ideia dele, porque é dentro de campo todo esse cálculo que ele tem que ter e acertar em cheio, né? Quando ele está com moral, com confiança elevada, as chances aumentam bastante. Fechou? Cuca, Beto Guerra da Jornada Hoje Tem Galo. O Rony, quando ele joga pelo lado, principalmente pelo lado direito e tudo, né, pelos lados do campo, ele ajuda muito na marcação, tanto é que o gol contra o Flamengo foi também ele não desiste, mas ele agrega pouco na criação ali quando ele joga pelos lados. Quando ele joga mais centralizado, mais próximo da área, tanto é que ele tem 11 gols no Atlético, quando ele está mais próximo do gol. Como é que resolve? Como é que você pensa isso? Porque quando o Hulk está em campo também, é difícil você colocar o Hulk para ficar voltando para marcar a lateral, né? Como é que você pensa isso? Pronto, você já falou tudo. Pensa que você é o treinador, o que você vai fazer? Você tem isso que você falou, foi perfeito. E você tem que fazer o melhor em prol da equipe, unindo esses dois jogadores em benefício da equipe. Esses dias tinha um rapaz que fez um blog aí, me mandaram, cara, parece que esse guri estava na preleção nossa, né? Ou alguém da preleção falou para ele. Porque do plano de vista ofensivo, ele detalhou perfeitamente. No mínimo, ele tinha que estar no jogo para ter uma visão daquela, do que a gente fez, e a gente tenta encontrar o lugar ideal para o jogador durante a partida. Às vezes não é aqui onde ele começou, a gente tenta mudar para ele pegar o gosto do jogo em algum setor. Geralmente a gente tem conseguido, às vezes não. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Obrigado pela sua audiência aqui no Gol UFC, o seu canal no YouTube. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.